Capítulo 4. O semeador. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: Escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziam. Mas as sementes que caíam em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Porque Jesus usava parábolas. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 apóstolos, a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas. Jesus disse a eles: A vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Jesus explica a parábola do semeador. Então Jesus perguntou: Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas por meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, as ilusões das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. A luz. Jesus continuou: Por acaso alguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada num lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Deus disse também: Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usam para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. A semente. Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Jesus continuou: Como que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes
que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. O uso das parábolas. Assim, usando muitas parábolas como essas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. Ele só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardezinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começaram a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês estão assim tão amedrontados? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até os ventos e nas ondas?" Capítulo 5. Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lado da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado suas mãos e seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: "Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue." Ele disse isso porque Jesus havia mandado: "Espírito mau, sai desse homem." Jesus perguntou: "Como é que você se chama?" Ele respondeu: "O meu nome é Multidão, porque somos muitos." E ele pediu com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: "Nos mande ficar naqueles porcos. Nos deixe entre eles." Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E esses, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia da cidade nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo que lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: "Deixe-me ir com o Senhor." Mas Jesus não deixou e disse: "Volte para casa e conte para seus parentes o que o Senhor fez e como ele foi bom para você." Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. O pedido de Jairo. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e apertava de todos os lados Jesus e a mulher doente. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Esses a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, trocou na sua capa,
pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus e a filha de Jairo. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou de que jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina.